Olá, tudo bem com vocês? Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a lacração Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje vou responder uma pergunta que me fizeram. Tem uma marcenaria. O que você acha? Vale a pena aprender a laquear? Então, eu já tive uma marcenaria. Não sei se vocês assistiram outros vídeos, ao qual eu comentei por cima. E eu comecei com a laqueação justamente por causa da marcenaria, né? Às vezes as pessoas devem acreditar que eu nasci com a pistola na mão, de pintura, lógico, né? Mas não, eu ingressei nesse mercado de laqueação com a marcenaria. Até 2010 eu fiz uma carreira na área financeira. Em 2010 o meu primeiro passo para empreender foi uma marcenaria. E aí, para ser bem assim, eu até parei para responder essa pergunta. Qual foi a minha grande motivação para aprender a laquear? Primeiro, quem tem mais marcenaria sabe que a gente convive com uma sobra de MDF enorme, né? Exceto alguns acabamentos, mas tem acabamento que praticamente nunca mais você consegue fazer nenhuma peça, né? O cliente não quer. Eu fiquei com a marcenaria por 3 anos e eu vou ser bem sincero que teve padrões que eu acabei convivendo com elas, né? Ou você usa para fazer bancada, ou enfim, né? Muita gente faz nicho, faz essas coisas. Então assim, ó, você de posse, de sobra, dependendo, lógico, do tamanho, enfim, isso tudo pode virar um móvel laqueado. E você que já está nesse mercado sabe que uma peça laqueada ele tem um valor agregado muito grande, né? Então assim, esse foi o meu pensamento naquela época. Uma outra coisa que eu reparo que tá na moda agora e que muita gente, mas muita gente, para fugir do laqueado, ele acaba oferecendo esse tipo de solução para o cliente. Tá vendo que eu tô aqui com uma ripa de 6 milímetros de MDF? O que isso está se transformando? Né? Não é o caso, isso aqui é uma sobra que eu tenho aqui. Isso daqui, a pessoa aplica uma borda aliás, uma fita, né, e aí tem que ser na mão, né? Nenhuma coladeira consegue colar uma fita de 6, mesmo porque não existe uma fita já na medida de 6, só se você fizer, enfim. Mas a maior parte cola na mão. E aí isso daqui gruda e vira as famosas frentes de gaveta e portas de gaveta Provenzal, né? Então as pessoas fazem um 45 graus aqui, faz a junção, já bordeou aqui e termina de bordear aqui. Mas isso dá um trabalho absurdamente grande, né? Eu sei, né? Eu já tive que fitar isso daqui na mão. Já vi pessoas fazendo esse tipo de portas e principalmente aqui no 45 é inevitável. Ele acaba dando uma certa diferença. Aí você precisa arrumar uma massa da cor, ou você tem que produzir uma massa da cor. E tem todo, né? Eu acho que
quem está assistindo esse vídeo sabe bem melhor do que eu. E aí eu fico com a dúvida. Lembra? Imagina quanta sobra que você tem desse material aqui, de diversos materiais. Inúmeros. Não é verdade? Quanto desse material aqui poderia virar a tal das portas e frente de gaveta, principalmente frente de gaveta, provençal, laqueado. Não sei se vocês sacaram isso, eu vou repetir de novo. Quantas sobras desse material aqui poderia virar frentes e portas de gaveta laqueado? Imagina, esse material tá pago. A hora que você vai orçar para o seu cliente, você vai orçar, entre aspas, esse material aqui. Primeiro, se você não tivesse, você teria que comprar. Então, isso tem que compor o seu custo. Será que isso aqui não pode ser um poder, assim, uma tática de negociação, a qual você pode oferecer para o seu cliente? Né? Agora imagina assim, ó, pelo mesmo tempo que você tá se matando aqui de passar a fita, o tempo que você está se matando de fazer esse acabamento aqui da melhor forma possível, você poderia já ter essa frente ou porta laqueado. Tá, Carlos, ok, mas laquear não é fácil. Laquear dá trabalho, laquear isso, laquear aquilo, a laque é caro, e parará, e parará. Eu não tenho espaço, eu não tenho, não sei. Então, e se eu te contar? Outro grande mito desse mercado. Aqui, ó. Ah, Carlos, mas há acabamento aqui, ó, nessa parte do MDF, é o horror, né? Tipo, tem que fazer amaciar, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá. Eu aprendi que tem que passar uma seladora antes, e aí depois você passa uma massa F12 ou qualquer outra massa, depois você tem que lixar, depois plantar bananeira, enfim. Não, na verdade o que você não tem clareza no seu processo de pintura. Se eu te falar que isso daqui você deixar liso mais rápido do que você fitar, então parte da minha resposta eu diria assim, ó, se você está se matando em fazer as portas Provençal, se você tem um caminhão de sobras de MDF, seja de 6, seja de 15, seja de 18, e se você está fugindo de clientes que pedem imóvel laqueado, você está perdendo dinheiro. Né? E foi esse o raciocínio que eu tive quando eu comecei a laquear. Naquela época não tinha tanta informação como talvez hoje tenha. Hoje tem muita informação de baixa qualidade, mas isso nem existia naquela época que eu comecei. E é essa oportunidade que eu vi. Foi essa oportunidade que eu olhei e falei, eu olhei para as sobras de MDF
Eu olhei pela oportunidade de transformar aquilo em dinheiro e foi isso que me motivou a vir a laquear. E tem mais um detalhe, que não é só o reaproveitamento do material, não é só você aumentar a sua margem de lucratividade nesse tipo de serviço, via o acabamento principalmente, via reaproveitamento, mas o que você não está conseguindo enxergar, e eu tenho certeza disso, é que você vai começar a atingir um cliente com um nível que ele não está mais, entre aspas, preocupado com preço. Ele está preocupado com a estética, ele está preocupado com o diferencial, ele está preocupado em ter algo que o diferencie da maioria. Isso daqui, ó, é um janduia trama. Isso daqui, na prática, qualquer um pode ter na sua casa. Qualquer um. É pronto. Que diferença faz? A única diferença que você pode promover aqui é fazer as tal das portas provençal e se matar. Trocar aqui a borda, de repente você... Ah, não, bonito, deixar uma borda preta. É só isso. Agora aqui, ó. Uma cristaleira. É uma reforma, né? Ela era toda de madeira. O cliente quer dar um ar diferenciado para a casa dela. E aí eu fiz aqui parece um branco, mas ele é um branco gelo. Ele tem um pouco de um preto, ele torna um branco mais frio, né? Mais gelado. Podia ser um amarelo, podia ser um vermelho, podia ser um marrom, podia ser um preto brilhante, podia ser... Acredito que hoje temos 3.000 cores diferentes. Poderia, de repente, ter uma parte aqui de uma cor e outra parte de outra cor. Poderia ser porta de outra cor, poderia... Assim... E aí vocês começam a entender que a laqueação traz um mundo diferente, de customizações diferentes para uma mesma peça. E isso vai fazer com que você consiga diferenciar a sua marcenaria das milhões de marcenarias que tem nesse país. Você consegue enxergar que você vai conseguir fazer algo que vai te diferenciar de todo mundo, né? Se você já consegue se diferenciar trabalhando com isso daqui, imagina com cor, né? Você não vai estar vendendo esse padrão aqui, ó, que em toda madeireira, ao qual eu acho que é a Doratex que vende isso aqui, comercializa. Na verdade, você não está mais na mão da Doratex. E por quê? Porque você acha que a laqueação é difícil? Não, a laqueação não é difícil, né? Eu já colei borda na mão, já tive equipamento para colar essa borda aqui automatizada, já cortei chapas de MDF, já fiz cozinha, dormitório, banheiro, já tive que instalar em parede torta e o cliente achar que o móvel estava torto e não a parede dele. Eu já peguei aqueles tetos que parece um arco, né, que eu orientei o cliente e falei, olha cliente, eu acho melhor
não fazer aquele fechamento em cima do armário, não. Porque vai destacar o seu teto torto. Não, eu quero porque, enfim, vai sujar lá em cima e tal, blá, 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 blá. Beleza, fui lá, né? Fiz o famoso acabamento aqui assim, ó. E aí ele destacou aquele teto torto. Difícil pra caramba você acertar esse acabamento. E aí, ó, eu encontrei a alternativa na laca. Então, Carlos, mas então, você continua com a marcenaria? Não. Eu gostei tanto disso daqui, que eu parei de fazer os móveis. Ah, mas eu preciso parar de fazer os móveis? De jeito nenhum. Na verdade, assim, ó, a laqueação, ele vai servir para você potencializar absurdamente a sua marcenaria. Eu, por uma escolha pessoal, eu acabei, né, atuando na laca. Mas não significa que que só exista esse caminho. Na verdade, eu acho que assim, ó, é que na época eu optei por seguir somente com a laca, por entender, né, que o meu caminho seria esse e não a marcenaria. Tive inúmeras dificuldades com a marcenaria, por isso que hoje eu falo para o cliente assim, ó, marcenaria não é fácil. A marcenaria, se você encontrar um bom marceneiro comprometido com o seu projeto, escute as dificuldades que ele tem, entenda o que realmente está acontecendo, né? Não vou falar que não existe, enfim, pessoas que acaba enrolando o cliente, mas a maior parte dos marceneiros, pelo contrário, trabalha muito bem, faz o seu melhor todos os dias, e eu sei o quanto que é duro, né? Você enfrentar parede torta, dificuldades com pessoas, enfim, milhares de coisas acontecem, fora que basicamente, vamos pegar um dormitório, um guarda-roupa, né? Não é mais guarda-roupa, é dormitório, né? Armários de dormitório. Ó, é isso daqui, de repente de diversos espessura, 15, 18, 6, aí depende de como cada um trabalha, não é o foco nisso. Parafuso, e não é só um parafuso, é o 416, o 425, o 440, e aí vai, né? Depende da forma que cada um trabalha. Se é porta de correr, tem um kit de porta de correr, que aí tem diversos outros, né? É trilho da porta de correr, aí dependendo da espessura da porta é um trilho diferente. Que mais? É o desempenador da porta, né? Tem N tipos de desempenadores de porta, é puxador, é cabideiro, é suporte cabide. Não, o cliente quer um LED agora dentro do guarda-roupa. Enfim, então assim, imagina, eu sei como é essa dor de você gerenciar tudo isso, né? E aí você precisa competir com preço, porque a hora que você orça com esse material aqui, você não tem diferencial. E aí o que acontece? O seu, sei lá, parceiro de negócio, para não falar outra coisa,
Ele vai, abaixa o preço porque ele está sem serviço e ele precisa fechar aquele serviço porque, enfim, é a vida. E aí você perde aquele orçamento que você foi até a casa do cliente, mediu, aí você fez o projetinho, de repente pagou para outra pessoa fazer o projetinho para você, enfim. Vocês estão entendendo que na verdade assim, ó, poucos vão querer laquear. Mas se você for um dos poucos, você vai dar um pulo, um salto lá na frente. Aí agora alguém deve estar perguntando assim, pô, mas tem que ter uma estufa, tem que ter uma área, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá. Não, pessoal. O que você tem que ter, primeiro, saber, sabe? Saber o processo de pintura. Segundo, entender como que tem que ser a infraestrutura de pintura. Ah, mas a minha marcenaria é pequena, não tem problema. Né? Por exemplo, aqui, o meu espaço aqui, ó. Aqui eu tô onde eu pinto aqui, ó. Tá vendo? Mas, por exemplo, nada me impede aqui de eu montar um móvel desse aqui, ó. De repente, eu pedi já todo o material cortado e fitado, não é assim? Que hoje o pessoal fala da tal da marcenaria 4.0. Então, se eu não tiver com essa área aqui que eu estou pintando, com uma parafusadeira e uma furadeira, eu faço os móveis e entrego os móveis para o meu cliente, não é? Fazendo a conta na ponta do lápis, ó, eu tive uma coladeira automática, eu tive uma serra de precisão que ocupava de espaço de trabalho 7 por 5. E aí eu costumo dizer para todo mundo o seguinte: se fosse hoje, né? Hoje, isso, assim, eu comecei a ter esses equipamentos por volta de 2013, 2012, 2013, se fosse hoje, 2022, eu teria pegado o valor que eu investi nessas máquinas e eu teria comprado um caminhão para entrega. Porque hoje a oferta de corte e bordeamento é absurdo. E aí qualquer outra customização que você precisa fazer, umas ferramentas portáteis, manuais, uma serra circular com trilho, dá conta em um pequeno espaço. Lá atrás, em 2012, 2013, para comportar tudo isso, eu tive que buscar um espaço de 100 metros quadrados, no mínimo, só para poder fazer isso daí. Né? E aí, isso gera mais custo, isso gera mais necessidade de vender, isso gera um monte de outras coisas. E se eu quisesse hoje voltar a fazer isso, né, nesse espaço que eu tenho aqui, eu faria. E ainda eu conseguiria pintar. E essa mensagem que eu queria passar para vocês, né, respondendo essa pergunta que me fizeram.
Carlos, eu tenho uma marcenaria, você acha que realmente vale a pena eu aprender a laquear? Sim, vale a pena, vale muito a pena. Imagina assim, ó, dependendo para você fazer a tal das cozinhas provençal, do jeito que hoje você trabalha, se você corta tudo dentro aí da sua marcenaria e tal, faz tudo, calculo que talvez você teria que vender entre 2 cozinhas desse, talvez 3, dependendo da quantidade de pessoas, enfim, para você fechar a conta do seu mês, não é? Agora, será que se você tivesse um espaço um pouquinho menor e que você pudesse vender entre uma cozinha e meia, talvez uma, aí você teria que mexer algumas coisas aí, e você pudesse estar ganhando a mesma coisa, o que que você me diria? Porque uma cozinha com portas provençal laqueado, vocês devem saber que você vai vender por um valor maior. E o cliente para essa cozinha, ele vai pagar. Porque quem faz esse tipo de cozinha são as lojas de planejados. E as lojas de planejado não cobram barato. Lembrei de uma história, e eu acho que essa história bate muito para fechar isso aqui, para que vocês parem para refletir. É o seguinte, uma vez eu vendi uma cozinha bem moderna, LED, um monte de lugar e tal, e um dos desejos da cliente era aquelas portas a qual você abre com um botão, e aí a porta abre, fecha, aquele mecanismo de bascular a porta. Pelo projeto que foi feito pela arquiteta, ela queria 3 móveis daquelas portas que abria. Todos os equipamentos eu acabei optando pela Raffaele e vieram importados lá da Europa, né? Para se ter uma ideia, foi a cozinha na minha vida que eu vendi mais caro, né? Além dos LEDs, além da fórmica, que era aquele aço escovado na parte de baixo. Mas para contextualizar, né, para vocês terem uma ideia dessa cozinha. E aí, devido à compra, teve também os dormitórios, a gente acabou escolhendo somente uma marca, que foi a Raffaele. Veio o gerente de vendas da Raffaele falar comigo, eu acho que até pelo risco, né? O pessoal olhou e falou assim, vai ver essa marcenaria pequenininha aí, tá querendo fechar um pedido que na época foi só de ferragem em torno de R$ 20.000, hoje talvez estaria próximo aí dos 50 mil. O dólar aumentou, enfim, inflação. Estamos falando aí de um projeto que foi executado em 2013 para 14, se eu não me engano. E aí o gerente veio ver, né, se realmente a marcenaria pequenininha ia dar conta desse projeto. E nessa, entre aspas, entrevistas aí, a pessoa ela me disse uma informação que foi o seguinte: Carlos, então, você está comprando essas ferragens para esse projeto, tudo. Você imagina que quanto que uma Ornari, quanto que uma SCA, quanto que uma Todeschini
venderia essa mesma cozinha que você está fazendo. E, se eu não me engano, essa cozinha na época tinha orçado em torno de 35, 40 mil. Aí vocês devem estar pensando assim, ah, mas é barato. Não, na verdade, as cozinhas na época que eu vendia, tava na faixa dos 5. Então não era barato, era 6 vezes mais. Talvez essa cozinha sem todos esses dispositivos malucos aí, eu teria vendido ela naquela época na faixa de uns 10. Porque não era uma cozinha tão pequena também. Do modo tradicional, MDF revestido mesmo, sem ser forma e caço escovado, enfim, sem essas coisas todas. Então assim, se eu venderia uma cozinha normal por 10, eu estaria vendendo ela 4 vezes mais caro. E aí eu falei para ele assim, eu acredito que esses caras devem vender talvez, sei lá, 60 mil. Aí ele falou, não, Carlos, essa cozinha talvez sairia por volta de quase 100 mil. E aí ele falou, mas pelo preço que você vendeu essa cozinha, para você tá bom, não tá? Eu falei, tá ótimo. Tô conseguindo aumentar minha margem, tô conseguindo colocar produtos de qualidade nessa cozinha. Aí ele falou, então, Carlos, o cliente, né, lógico, às vezes ele quer a marca, mas se o cliente, esse seu cliente aí, ele fechou com você por quê? Porque você se predispôs a colocar esse tipo de ferragem, você tem acesso a esse tipo de ferragem, você está entregando praticamente o mesmo móvel que uma Ornari ou essas grandes empresas iria entregar para ele por um preço menor. E tem cliente que não liga para a marca. E para você, imagina se você consegue fechar várias vendas nesse montante. E isso ficou na minha cabeça. E também foi um dos motivos que eu fui para a laqueação. E aí, esse mesmo pensamento, eu encerro esse vídeo para você. Imagina que hoje um cliente que ele está disposto a chegar numa dessas lojas querendo uma porta provençal laqueada, sei lá quanto que tá, não sei, mas vamos supor que esse mesmo cliente vai colocar lá 100 mil na mão dessas lojas e que você chegue lá orçando, sei lá, por 70, 75 mil, a mesma cozinha, com o mesmo acabamento, com o mesmo nível de ferragem. Só que para sua marcenaria, eu posso te garantir que a sua margem vai ser muito maior do que das lojas, porque a loja ela precisa pagar a loja, geralmente ele está num ponto caríssimo, tem o custo da fábrica, tem o custo do projetista, tem um mundaréu de preço, ali é de custo. Agora para você não. Agora imagina que se você conseguisse fechar uma cozinha com as portas Provençal, vendendo a esse preço, você teria que fazer essa correria louca que você faz?
Se fez sentido para você, continue acompanhando, que eu tenho certeza absoluta que o que você acha que é difícil laquear, eu vou te dizer que é mais difícil você ficar perdendo o seu tempo colando bordinha em MDF de 6. É só você saber como fazer. Até o próximo vídeo.